Olá, boa noite. Terça-feira, dia 23 de julho, o Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que é destaque na nossa edição de hoje. Padrasto é preso acusado de manter um relacionamento e arquitetar a fuga com a enteada de apenas 13 anos. O governo federal anuncia que vai liberar o saque de parte do FGTS e os capixabas já fazem planos de como vão usar o dinheiro. População de pessoas em situação de rua no estado preocupa. A Prefeitura da capital realizou mais de 3.000 abordagens somente neste ano. E na entrevista de estúdio falamos sobre a lei que instituiu o Cadastro Estadual de Pedófilos. E tem também as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, o Link Espírito Santo já está no ar. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha e obrigado pela sua companhia. Muito boa noite para você. O governo federal decidiu liberar um saque emergencial de R$ 500 nas contas do FGTS a partir de setembro. E essa liberação é uma das formas encontradas pelo governo para estimular a atividade econômica em um momento em que o PIB, infelizmente, está praticamente estagnado. O seu Geraldo já é aposentado, mas tem sim quantia guardada no fundo de garantia. Liberado o saque, ele pretende investir o dinheiro. Esse dinheiro ele pode aplicar melhor, que lá no fundo de garantia rende só 3% ao ano. E se você pegar, você pode botar mesmo na poupança. O seu Geraldo apoia o saque do FGTS, mas ele é esperto. Sabe que essa retirada tem que ser pensada. Tem que saber utilizar. Se você pegar essa grana e lá fazer gastos desnecessários, você vai se lascar, né? Mas... Esse repositor também ficou por dentro da notícia e já sabe o que vai fazer se liberarem esse dinheiro. Eu tenho que pagar o documento do carro que está atrasado. É um investimento aí, né? Isso. Para este contador, que já sacou o FGTS, a liberação é uma forma de tentar movimentar a economia do país. Eu acho uma boa medida. Aquece a economia, que está estagnada há bastante tempo, né? Dá um fôlego aí para o pessoal que está sem dinheiro. O governo federal deve anunciar nesta quarta-feira a liberação de saques de contas ativas e outros fundos como PIS e PASEP também vão ser anunciados. O governo estuda limitar os saques da conta do fundo a R$ 500 já este ano. Já para o ano que vem, a liberação vai ser de acordo com o saldo existente na conta. Por exemplo, se uma pessoa possui 10 mil guardado no FGTS, terá que sacar um percentual menor do que quem possui 5 mil. Mas o que fazer com esse dinheiro? Para esse economista, o importante é quitar as dívidas. Acredito que, em primeiro lugar, o trabalhador deva pensar em limpar o seu nome diante do Serviço de Proteção ao Crédito, cancelar e quitar as dívidas existentes. Investimentos também são uma alternativa. Em segundo lugar, pensar em investimentos para fins de reconstrução de patrimônio. Sem contar que há ainda a opção de aplicar o dinheiro que estava guardado no fundo de garantia de outra forma. O trabalhador ele pode aplicar em títulos do governo federal, Tesouro Direto, fundos de investimento, que também acabam comprando esses títulos do governo. Essas opções vão dar hoje em torno de 6% a 7% ao ano, ou seja, já uma taxa que supera a inflação e bem acima do FGTS. Sim, a caderneta de poupança continua sendo uma boa opção, mas ela perde para estas outras opções que eu mencionei. O segredo, então, o economista e o seu Geraldo, que eu conversei no início, já deram. Use o seu dinheiro com sabedoria. Nós estamos ainda com uma dificuldade muito grande de recuperação econômica por parte do país e esta medida ela vem com o intuito de movimentar a economia, de estimular o consumo das famílias, incentivar as empresas a retomarem os seus investimentos. Agora, infelizmente, a gente fala de uma situação triste que a gente vê todos os dias nas ruas. São as pessoas que moram ali nas calçadas, nas praças das cidades. Fabiana, a população de rua em Vitória é de mais ou menos 300 pessoas, mas o sistema de assistência acaba sobrecarregado porque a maioria busca ajuda justamente aqui na capital. Não é difícil encontrar pessoas que estão morando nas ruas do Espírito Santo, principalmente aqui na Grande Vitória. Parece que a população de rua aumenta dia após dia. Seja de pessoas que se entregaram ao vício das drogas, seja as que não têm condições financeiras de terem um teto. Só aqui na cidade de Vitória, o serviço especializado em abordagem social este ano realizou mais de 3.600 abordagens.
O que chama atenção é que aqui na capital, segundo a Prefeitura de Vitória, nos últimos 6 meses, de 250 a 300 pessoas estão vivendo em situação de rua. O que chama atenção é a característica, o perfil desse morador, em sua maioria homem e negro. A maioria são negros e pardos, o que reflete toda uma situação de exclusão, né, que a população brasileira sofre. As ruas, elas refletem essa questão social. Segundo a Prefeitura, há uma rede de atendimento para as pessoas que estão em situação de rua, que conta com abrigos e até centro de referência. A gente tem 5 abrigos para a população em situação de rua. A gente tem o Centro Pop, que é um atendimento dia em que a pessoa pode estar indo para se higienizar, para se alimentar. E a gente tem o serviço especializado em abordagem social. Mas, de acordo com o presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Situação de Rua, falta estrutura nesses abrigos e centros. Nós temos muito mais pessoas em situação de rua do que vagas, principalmente nos abrigos noturnos. Então acaba que elas ficam nas ruas perambulando, morando em praças, né, montando até acampamentos em algumas áreas da cidade. Para ele, outra situação que incomoda é que as políticas públicas que auxiliam os moradores de rua são muito lentas. Se você tira ela, faz um tratamento, tem um custo com tratamento, mas não consegue retornar com ela para a vida normal, vai fazer o tratamento, se livrar momentaneamente da droga, mas vai voltar para a rua. Então a política tem que ser rápida. Ele inclusive cita um exemplo de um casal de Minas Gerais que acabou conseguindo ajuda através de uma igreja. Eles estavam há 10 dias em Vitória, morando nas ruas, procurando emprego aqui. Eles eram de Minas Gerais e procuraram a prefeitura para voltar para Minas, para a família. Só que a prefeitura falou que tinha que esperar 15 dias para conseguir uma passagem. Então você precisa imediatamente conseguir uma passagem para essas pessoas para que elas voltem para sua casa. Para a coordenadora do Serviço Especializado em Abordagem Social, a procura de ajuda na capital é feita por pessoas de diversas regiões, o que gera uma sobrecarga. Vitória, por ser a capital, ela tem o ônus e ela tem atrativos, né, que atraem essa população para cá, em situação de rua. Mas eles também vêm porque nos municípios de origem deles, essa oferta de serviço deixa a desejar. Mesmo diante de tantas dificuldades, vícios, problemas econômicos, para a coordenadora, a vitória, nem que seja de um morador em situação de rua, é uma esperança para continuar o trabalho. Por mais que eu tenha hoje 300 em situação de rua, se eu tiver um caso de sucesso, esse caso de sucesso já me valeu os 10 anos de atendimento que eu fiz a ele. Agora, mudando de assunto, nos próximos dias terminam as férias de julho e milhares de estudantes retornam às aulas aqui no Espírito Santo. Com isso, também cresce a preocupação quanto ao transporte escolar. Mas será que os pais conhecem as regras para esse tipo de serviço? Nós vamos direto à Colatina conversar com o Altemar Collin e a Tainara Lebarque, que nos trazem mais informações para a gente. Boa noite, Altemar, Tainara. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. O assunto de hoje é o transporte escolar. Aqui em Colatina, algumas escolas já retornaram do recesso do meio do ano, outras retornam na próxima semana. E com isso, a movimentação das vans do transporte desses estudantes já é observada com intensidade nos horários de entrada e saída nas escolas. A reportagem a seguir faz um alerta principalmente aos pais desses alunos. Existem várias regras para quem exerce esse tipo de serviço. Normas tanto para as condições dos veículos, como também para os profissionais que neles trabalham. É uma rotina quase o ano todo. Estudantes chegando ou saindo das escolas em dias letivos e lá estão elas, as vans escolares. Grande parte dos pais que não têm meio de condução próprio ou tempo para levarem e buscarem os filhos recorre até esse tipo de serviço. Mas o que muitos não sabem é que existem regras rigorosas para se exercer essa atividade. Everson Vieira é advogado especialista em direito de trânsito. Ele recebeu a nossa reportagem e pontuou várias situações que devem ser observadas na hora da contratação de um transporte escolar. Segundo ele, são várias as exigências, tanto na condição do veículo, que deve estar devidamente registrado no Detran, como também para o motorista e monitor,
que acompanha o embarque e desembarque das crianças. É imprescindível que tanto o veículo seja registrado no órgão de trânsito, submeter às vistorias, bem como o motorista e o monitor, que é aquele que acompanha as crianças no interior do veículo. Exigências residem exatamente na questão, primeiro, que o condutor seja habilitado na categoria D, maior de 21 anos, e submeta a um curso de 50 horas e apresenta essa documentação junto ao Detran. É importante esclarecer que, além dessa documentação, se faz necessário que ele apresente uma certidão negativa de crime, dos crimes de homicídio, do roubo, furto e até mesmo estupro e corrupção de menores. Outra grande preocupação é com a segurança dos alunos na hora do percurso. Todos os assentos devem ter o cinto de segurança. Nós temos uma legislação nova, que é a Lei 13.855, que estabelece que o transporte irregular é uma infração de natureza gravíssima, com uma multa no valor de aproximadamente R$ 1.500, além de pontuação na CNH. Além da fiscalização que é feita pelas autoridades, a família dos estudantes também deve estar atenta. E a qualquer indício de irregularidade, uma denúncia deve ser formalizada. Afinal de contas, é a vida do filho que está sendo entregue a essas pessoas. A fiscalização pode ser tanto realizada pela Polícia Militar, nos municípios onde existem leis municipais também regulamentando o transporte dos agentes de trânsito, e a própria família que contrata esse tipo de serviço. Ela pode exigir a documentação ou qualquer dúvida adicional ligar para o Detran. Portanto, é bom esclarecer. Existem regras específicas a serem observadas, tanto para o registro do veículo, bem como para o motorista e monitor do transporte escolar. Porque é uma questão de segurança e todo aquele que tem o credenciamento junto ao Detran, ele necessita de cumprir todas as regras estabelecidas em lei, especialmente aquelas previstas no artigo 133 da Lei 9.503 de 97. Dica importante, então, principalmente para os pais dos alunos que são transportados nas vans escolares. Fique atento e pesquise antes de fazer a contratação. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Uma boa noite a todos. Voltamos agora à Vitória. Obrigado, Altemar e Tainara, pelas informações. Uma boa noite para vocês também. Assunto importante, que a gente está tratando aqui no link, dessa questão da segurança das crianças no transporte escolar, Isso, tem que tomar cuidado porque as crianças não sabem se defender, Sempre tem que ter alguém orientando ali, procurando o melhor pelo bem-estar delas. É verdade, é importante que os pais tenham bastante atenção na hora de contratar o transporte escolar, Vejam aí a reputação, enfim, se tem casos na internet relatados, se a empresa, ela, enfim, é segura, e não vai causar transtornos para frente, Isso, exatamente. Principalmente a documentação e aquela faixa do Detran que tem ali do lado, É verdade. Bom, a seguir aqui no link nós vamos falar sobre os casos de pedofilia. Uma lei que acaba de ser sancionada cria uma lista estadual de pedófilos aqui no estado. É bem rápido, a gente volta já. Estamos de volta com o link. Um padrasto foi preso acusado de estuprar e manter um relacionamento com a enteada de apenas 13 anos. Os dois chegaram a fugir juntos antes da guarda da menina ser entregue ao pai. Mas o abusador planejava uma nova fuga com a adolescente. A prisão do acusado foi feita nesta segunda-feira em um bairro de Cariacica, na Grande Vitória, pela Superintendência de Polícia Interestadual de Captura, a SUPIC, em auxílio à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O acusado, que hoje tem 52 anos, praticava os abusos contra a enteada, que na época tinha 13 anos de idade. Esses abusos começaram em 2017. A mãe delas tinha um relacionamento com esse senhor, que hoje tem 52 anos de idade, e elas dormiam na mesma cama, até pela condição financeira da família, só que durante a noite esse indivíduo realizava abusos contra a filha dela de 17 anos de idade. A mãe era conivente com o que acontecia dentro da própria casa. A mãe, apesar de ter ciência dos fatos, apenas solicitava que ele parasse, mas tinha medo, aparentemente, de perder esse amor que ela tinha, que
que era ele, e a condição financeira que ele proporcionava para a residência, para ela. Foi por causa da irmã mais nova da vítima que a denúncia foi feita à polícia por uma vizinha. Mas tanto a mãe quanto a vítima e o padrasto fugiram. A mãe fugiu para o local incerto e não sabido até o presente momento. Nós estamos em busca dela, a qualquer momento ela pode ser presa. E o padrasto fugiu com essa menor de 13 anos de idade, em razão deles terem se apaixonado afetivamente em razão desses abusos que já vinham ocorrendo durante esse tempo. A vítima foi resgatada pelo Conselho Tutelar e entregue ao pai. Um outro detalhe que chama a atenção nessa história, que é inacreditável, é que mesmo estando com o pai, a adolescente, vítima dos abusos, recebia mensagens pelo celular do acusado. O acusado tinha a intenção de fugir com ela do estado ainda esta semana. O padrasto estava em contato com essa jovem que já estava com o pai, visando fugir do estado do Espírito Santo. Situação que iria abarcar um maior trabalho para a gente. Mas, graças à eficiência, nós conseguimos a prisão dele antes que ele concretizasse esse plano. Tanto o padrasto quanto a mãe da vítima vão responder por estupro de vulnerável. A mãe é considerada foragida. A gente tem ciências de onde ela possa estar, estamos levando diligências para que a gente possa localizar, e ela é considerada partícipe com relação ao fato dela ter ciência e ter se omitido. Segundo o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, situações como essa expressam a falta de estrutura familiar encontrada principalmente em famílias carentes. A questão da situação até econômica que eles passavam, essa situação de carência, é a questão da economia, infelizmente, que o nosso país passa por hoje. A questão de programas assistenciais do governo para auxiliar. O delegado pede que quem desconfiar ou ficar ciente de situações como essa, denuncie. Nós, em geral, como pertencentes à sociedade, devemos ficar atentos ao que acontece e principalmente fazendo denúncias por meio do 181 para auxiliar no trabalho da Polícia Civil. O Espírito Santo registra, em média, 3 casos de pedofilia todos os dias. Um assunto que demanda realmente a atenção dos pais. Para conversar um pouco sobre isso, a gente recebe hoje aqui no estúdio o ex-delegado da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, atualmente deputado estadual Lorenzo Pasolini. Deputado, bem-vindo ao Link. Obrigado Fabiano, obrigado Anne, boa noite também aos telespectadores. Prazer recebê-lo aqui, deputado. Para a gente falar desse assunto tão sério, né, em especial a questão da pedofilia, nós vamos falar sobre a criação de um cadastro, né, que o senhor criou agora lá na Assembleia, um cadastro estadual de pedófilos, mas antes vamos falar sobre os casos da pedofilia. 3 casos por dia, é assustador isso. São números absolutamente assustadores e que e demonstra claramente que é uma necessidade maior de intervenção. Não só por parte do Estado constituído, mas também por parte das famílias, porque infelizmente em sua maioria são crimes que acontecem na proximidade do lar, ou dentro de casa, ou com um amigo, ou com um parente, alguém que tem uma relação de proximidade com a vítima, que já conhece a vítima. Então isso assusta ainda mais, porque são crimes perversos e que deixam consequências na vida de crianças e adolescentes. São vítimas muito jovens e que carregam esse trauma praticamente durante toda a sua fase, até a fase adulta em alguns casos. Agora, deputado, como que entra essa lei agora? O que você pretende melhorar a partir da criação dessa lei? Isso. A partir da nossa experiência lá na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, durante quase 4 anos e meio, ficou claro que nós tínhamos que ter medidas que tornassem a investigação mais rápida, mais célere, mais eficaz. Nós tínhamos que chegar mais rápido aos autores desses crimes. E o que nós queremos para o telespectador entender com esse cadastro? A partir do momento em que surgiu um crime dessa natureza, um estupro ou um crime sexual envolvendo criança, a polícia já vai poder consultar no banco de dados quem são as pessoas que foram condenadas por esse crime naquela região, por exemplo. E aí já vai ter a foto, já vai ter o endereço, já vai ter o telefone, toda a qualificação, tudo que ela precisa daquele sujeito, chegando até um ponto a ter o DNA extraído desse sujeito. Então você vai ter, por exemplo, mais facilidade de investigar. Se você tem esse banco de dados todo devidamente alimentado e à disposição da polícia, com certeza absoluta, serão mais crimes elucidados e em menor tempo. Então o objetivo é acelerar essas investigações quando se trata, aliás, de crime de pedofilia. Exatamente. O objetivo é a rapidez, no sentido de que surgiu um caso de abuso em determinada região, primeiro nós vamos consultar quem já praticou esse crime naquela região. E a partir daí, então, as investigações vão prosseguir. É melhor, isso eu garanto, pela nossa experiência lá, é melhor do que começar do nada.
Deputado, é importante a gente enfatizar para o telespectador também que não vai ser qualquer denúncia que vai levar a pessoa a estar nesse cadastro. É isso mesmo, é só a partir dos condenados, é isso mesmo, essa né? Colocação é muito importante, Anne e telespectadores. Esse banco de dados ele vai sendo alimentado a partir do momento em que houver a condenação daqueles autores de crimes. Então, não é uma denúncia, não é um simples fato, uma ligação para o 181, por exemplo, que vai fazer com que o nome dele conste lá. Nós não queremos isso. Nós temos que ter segurança jurídica e garantir também o direito de todo cidadão. Então, esse banco de dados será alimentado a partir da condenação com trânsito em julgado, ou seja, aquele momento em que não cabe mais recurso. O sujeito já foi condenado, não cabe mais recurso e ele vai, então, o nome dele passará a constar desse cadastro de banco de dados. É uma garantia tanto para o cidadão, para as famílias capixabas, mas também nós temos que garantir o direito do investigado. Deputado, o que leva uma pessoa a cometer um crime de pedofilia? Esse fato, Anne, eu me perguntava durante todos os dias e a cada prisão. Nós tínhamos uma média quase de 3 prisões por semana. Por que um cidadão vai delinquir e tem coragem de praticar um crime dessa natureza? Sinceramente, eu ainda não cheguei a uma resposta, mas a Organização Mundial de Saúde diz que menos de 3% dos acusados de crime, dos condenados por crimes contra a criança e adolescente, com esses crimes de natureza sexual, são doentes, possuem uma moléstia, uma doença mesmo. Os outros 97% não possuem nenhum tipo de moléstia, não são considerados doentes de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E aí seriam vários fatores, distúrbios comportamentais, desvio de conduta, desvio de caráter e, em alguns casos, até facilidade, porque alguns diziam para mim, olha, eu pratiquei esse crime porque era uma criança indefesa e eu era um adulto que tinha superioridade física, então eu reduzia aquela criança através da força física, ela não tinha como se defender e vinha praticar. Mas eu, assim, friso, só 3% são doentes. Os outros 97% são criminosos da pior estirpe, da pior qualidade. Detalhe que é um tipo de crime que gera aí um vestígio, né? Uma coisa que a criança leva para o resto da vida. Eu tenho casos, por exemplo, de adultos hoje, mulheres já constituídas, que não conseguem constituir uma família. Mulheres hoje que não conseguem manter um relacionamento estável, não conseguem se casar porque trazem esse trauma de um relacionamento que, na verdade, não se estabelece porque ela teve uma relação sexual forçada. E aquilo gera um trauma que, com certeza absoluta, deixa marcas indeléveis e traz para a vida toda. Por isso que a gente bate tanto nessa necessidade, nesse foco da prevenção, nesse foco de atenção, nesse foco da família estar atento e de a sociedade participar. A segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Falando sobre isso então mesmo, deputado, para quem está em casa, tomar cuidado com os filhos, quais são as medidas que os pais ou outros parentes, familiares têm que adotar? Primeiro é o diálogo. Isso o telespectador tem que entender. O diálogo é fundamental dentro de casa. A criança, mesmo que ela não fale, ela dá sinais. Por exemplo, a questão da queda do rendimento escolar, aquela criança que tinha notas boas, que só tirava notas boas, que se posicionava bem na sala, que era participativa e que passa a partir de um dado momento a não ter mais um bom relacionamento na escola, porque ela sofre também e ela se torna um vegetal, quase um aspecto pré-depressivo. Essa criança precisa de uma atenção especial e aí é fundamental também a participação dos professores. Outra questão, aquela criança que passa a ter crise de choros, sem uma explicação num primeiro momento plausível, a família não consegue identificar, também é um sinal muito importante. A criança que passa a se alimentar compulsivamente e ela passa a ingerir alimentos como ela não fazia antes. Ou uma criança que tem comportamento regressivo, ela perde a sua autonomia. Por exemplo, a criança já tomava banho, já usava o banheiro, já fazia as alimentações sozinha e com o passar do tempo ela regride. Ela passa a se comportar como uma criança de idade anterior. Isso é muito comum e isso indica claramente que essa criança precisa de ajuda. Então o papel das famílias é fundamental. Diálogo, orientação, maneiras de preservação e de cautela, principalmente, e acho que é importante frisar para o telespectador, nas redes sociais. Os pais têm que dialogar, têm que falar com os filhos, orientar o uso das redes sociais, se for assim permitido pela família, se a família permitir, que oriente e criar mecanismos de controle, senhas, aplicativos de vigilância, isso tudo é fundamental para que o abusador não tenha sucesso. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito ao deputado estadual Lorenzo Pasolini, nosso convidado de hoje aqui no Link, falando sobre essa questão, infelizmente, num caso de pedofilia, o Espírito Santo registra cerca de 3 casos todos os dias, um número muito elevado, enfim, e foi criado por isso o Cadastro Estadual de Pedófilos para ajudar nas investigações desse tipo de crime. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a atenção, uma boa noite a todos, uma ótima semana.
Obrigado mais uma vez, deputado. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere mais notícias aqui no Link Espírito Santo. É um instante só. Estamos de volta com o Link, já vamos direto a Linhares conversar com o Cláudio Alves, que nos traz mais informações sobre uma casa que foi incendiada lá no município. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Anne. Olá, Fabiano. Boa noite para vocês. Boa noite a quem nos assiste. Uma casa foi incendiada pela segunda vez em Linhares na madrugada desta terça-feira. A mesma residência já havia pegado fogo no domingo. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. Ontem a perícia já esteve aqui e esta noite foi mais um alvo do incêndio na nossa casa. Tanto que dessa vez veio a destruir mais a parte do teto que não tinha acontecido, que tanto que antes só tinha sido no local onde estava a máquina. Vamos mostrar aqui então, quer dizer que desta vez eles voltaram e colocaram fogo exatamente nesse freezer. Destruição total pelo que a gente está vendo aqui, a destruição foi total. E que horas que vocês perceberam esse fogo? O meu sogro percebeu por volta de 1h30, por aí, essa média assim. Que quando ele tentou abrir a porta, não conseguiu abrir e saiu pela porta da sala. Essa porta aqui que você está falando, vamos mostrar aqui, ó. Essa porta aqui. Da cozinha. Aí foi onde que ele rodeou e começou a nos chamar e já estava o fogo daqui e pulou para lá. Aí o fogo queimou também esse móvel que a gente está vendo, essa bicicleta, prejuízo contabilizado. Aí a pergunta é o seguinte, 2 vezes voltaram aqui na sua casa, colocaram fogo, 2 vezes colocaram fogo. Vocês procuraram a polícia mais uma vez, relatando isso, e vocês suspeitam de alguma coisa? Sim, a gente não tem suspeita, não pode afirmar nada, né, porque não temos certeza de nada, mas mais uma vez vieram colocar, porque então possa ser criminal, né? Mas a gente não tem certeza. Agora, Diego, o que vocês esperam das autoridades? Segunda vez alguém vem aqui colocar fogo na casa de vocês, o que vocês esperam? Nós esperamos que agora eles tomem alguma atitude, tanto que ontem a perícia esteve aqui e agora já falaram que não é para tirar nada do local, que eles vão estar vindo de novo para fazer a perícia. Agora, pacientes que precisam de transporte da Prefeitura de Linhares para consultas ou cirurgias em outras cidades, agora terão agendamento do transporte feito diretamente na Unidade Básica de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informatizou o sistema de agendamento da Central de Transporte de Saúde do município. E a partir do dia 1º de agosto, o linharense receberá, junto com o agendamento de sua consulta, exame ou cirurgia, a confirmação do agendamento do transporte. O objetivo principal é o quê? É dar mais bem-estar para as pessoas. Então, as pessoas saem, têm já dificuldade de locomoção, saíam até a central de transporte para fazer os agendamentos. Isso agora vai estar mais facilitado, porque vai ser feito de forma automática. A própria regulação, ao fazer o agendamento das consultas, também já faz o registro no sistema web, na web, e a partir daí já está solicitado o transporte. Isso é encaminhado para as unidades de saúde e a unidade de saúde entrega para o paciente. Ou seja, não precisa mais o paciente se deslocar até a central de transporte para fazer o seu agendamento. A medida deverá diminuir filas e trazer mais comodidade aos pacientes, inclusive aos que têm agendamento de retorno. Saulo contou ainda que a secretaria irá implementar mais algumas medidas para melhorar o atendimento à população. Por se tratar de um sistema totalmente automatizado, é uma ferramenta nova, é uma ferramenta moderna, e tem outros processos da saúde que a gente quer fazer dessa forma. Eu acho que nós precisamos utilizar mais essas tecnologias para dar velocidade no processo, né? E estamos buscando isso a cada dia. Estamos aí também implantando o prontuário eletrônico, queremos concluir esse trabalho até o mês de dezembro. Vai também trazer benefício muito grande, tanto a nível de controle, porque também a gente ganha no controle, ganha nas informações gerenciais, né? Então, esse controle vai ser facilitado e também toda a rede vai ser melhor atendida. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu volto à Vitória. É com você, Anne. É com você, Fabiano. Boa noite. Obrigada, Cláudio, pelas informações.
Bom, na próxima quinta-feira é comemorado o Dia do Motorista, mas durante toda essa semana o SESC Senat já está desenvolvendo ações nos terminais de ônibus da Grande Vitória. E quem traz mais informações pra gente é o repórter Vitor Zucolotti. É isso mesmo, Dia do Motorista, motorista que tem que ficar muito atento, não só você que está dirigindo para a sua segurança, mas também para a segurança do próximo. Bom, e pensando no motorista de uma forma geral, o SESC Senat está desenvolvendo aí ações que vão acontecer ao longo da semana. Quem está aqui para explicar essas ações para a gente é a Débora Lopes Rocha, coordenadora de promoção social do SESC Senat. Débora, obrigado por estar aqui para falar com a gente. É isso mesmo, é uma semana inteira em prol do motorista. Como é que vai rolar? Quais são as atividades que vão acontecer? O SESC Senat ele vai estar promovendo toda essa semana essa ação voltada para o trabalhador do setor de transporte, em especial essa semana para os motoristas, por conta do dia 25. Então a gente vai estar nos terminais. Ontem estivemos no terminal de Vila Velha, hoje e sexta-feira a gente vai estar aqui no terminal de Campo Grande e quarta e quinta-feira no terminal de Itacibá. Vamos trazer orientações à saúde, principalmente na parte de assistência odontológica, nutricional, fisioterapeuta, tudo aquilo que o SESC Senat tem a oferecer para esses trabalhadores do setor de transporte. No caso, como é que é feita essa abordagem? O motorista está aqui no momento de folga, vocês vão lá, vocês chamam ele, como é que isso está acontecendo? Então, nesses terminais a gente está alocado na parte de descanso desses motoristas. Então, toda vez que ele vem numa parada de uma viagem ou outra, ele para ali, faz esse atendimento, a gente está aferindo pressão, teste de glicemia e dando orientações realmente sobre o lado da saúde. Pois é muito importante a gente pensar na saúde, porque esse tipo de profissional, ele está o tempo todo em tensão, seja lá cuidando de quem está de passageiros, como também na questão do trânsito, da direção mesmo. Exatamente, a gente tem notado que esses profissionais, eles têm um pouco a saúde deficitária, por conta mesmo desse tempo. Pois é, você falou dessa questão que eles têm essa situação deficitária na questão de saúde. E eles falam isso com vocês, eles relatam isso com vocês quando eles são atendidos aqui? Exatamente. Hoje a gente está com uma profissional aqui de fisioterapia que ela tem mesmo orientado sobre a questão da postura ao dirigir, Então, quando eles estão no momento, nesse trânsito, nessa quantidade de horas sentado, a forma da postura, então essa orientação e esse atendimento que a gente dá é mesmo para deixar eles um pouco mais confortáveis durante o trabalho. Beleza, Débora, muito obrigado, tá? Obrigada. É isso aí, a ação vai acontecer até a sexta-feira, lembrando que na quinta, no dia 25, é o dia do motorista profissional, muito importante para a gente que depende do transporte público. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Vitor, pelas informações. Agora nós vamos direto a São Gabriel da Palha com a Renata Satini e a Yasmin Ferretti, que mostram pra gente a prisão de um dos traficantes da capital que estava agindo lá na região. Boa noite para vocês, Renata e Yasmin. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. E a Polícia Militar executa a prisão de um dos traficantes que há várias semanas estava sendo procurado aqui em São Gabriel. A captura desse traficante aconteceu após uma denúncia anônima. O morro do bairro Aimorés já vem sendo alvo de supostos traficantes da cidade de Vitória há várias semanas. Os suspeitos estariam promovendo a venda de drogas e em posse de várias armas. Os moradores já vinham convivendo com dias de terror e muito medo. Ontem, por volta das 21 horas, após uma denúncia, a Polícia Militar realizou uma operação pelo bairro e executou a prisão de um dos indivíduos, identificado por Christian Vieira de Castro. A Polícia Militar também encontrou com o traficante armas, uma granada de fabricação caseira, balanças de precisão, drogas e um celular. Questionado pelos militares, Christian Vieira de Castro informou que a sua função no bairro Aimorés era eliminar traficantes rivais que vinham tentando retomar o domínio do tráfico na cidade de São Gabriel da Palha. E a expectativa já é grande para a primeira feira de agronegócios que vai acontecer no mês de agosto aqui em São Gabriel da Palha. A primeira feira de agronegócios, que será promovida pela cooperativa Coabriel, será realizada nos dias 8, 9 e 10 de agosto no Parque de Exposições de São Gabriel da Palha. E os preparativos para esse evento tão aguardado já estão a todo vapor. Estamos realizando essa feira com o propósito de colocar na mão do produtor uma ferramenta onde ele possa comparecer e obter conhecimento
e produtos, máquinas e equipamentos para fomentar a atividade dele, a produção de café. A estrutura para receber os quase 15 mil participantes que estão sendo aguardados para os 3 dias de evento já começou a ser montada. Nós teremos uma estrutura preparada para receber não só o produtor, mas sua família também. A gente está preparando uma praça de alimentação para poder atender a todos que desejam passar o dia na feira. Temos também as palestras, 3 palestras por dia, cuidadosamente preparada para o produtor. Vai ter palestra de preço de café, perspectiva climática, show humorístico para a família, palestras voltadas para o público feminino. É importante deixar muito claro, é um evento gratuito, é um evento de porta aberta, entrada franca. O gerente corporativo da Coabriel, Carlos Augusto Pandolfi, falou sobre as novidades dessa primeira feira de agronegócios de São Gabriel da Palha. A ideia é trazer para o nosso produtor, para a nossa região, esse tipo de tecnologia. A gente fala em grandes máquinas, em tratores, né? Em equipamentos que usa no campo, no dia a dia, em tecnologias como drone, em tecnologias como os triciclos, que pode montar praticamente quase tudo que se monta em trator hoje é colocado numa moto. Então são coisas bem bacanas que a gente só vê em grandes feiras. Então, essas foram as notícias de hoje aqui de São Gabriel da Palha. Voltamos com vocês aí no estúdio em Vitória. Obrigada, Renata e Yasmin, pelas informações. Bom, a seguir aqui no Link você fica por dentro de mais notícias de outras regiões do estado. Link Espírito Santo sempre ligado em você. Estamos de volta com o Link e nós vamos direto a São Mateus. Moradores interditaram o acesso ao balneário de Guriri pedindo melhorias para o bairro Liberdade, onde antes funcionava um lixão. E nós vamos até lá conversar com o Ferreira Júnior e a Aline Oliveira, que nos trazem mais informações sobre esse caso. Boa noite para vocês aí em São Mateus. Boa noite, Fabiano, Anne. Vamos começar a nossa participação de hoje mostrando o protesto de moradores do bairro Liberdade, aqui em São Mateus, bairro este onde era depositado todo o lixo da cidade. Um protesto de moradores do bairro Liberdade, periferia de São Mateus, norte do Espírito Santo, marcou o final da manhã desta terça-feira. Os manifestantes fecharam a rodovia que liga o centro mateense ao balneário de Guriri. Eles queimaram pneus e mostraram cartazes, chamando a atenção para a situação do bairro em que moram. Isso aqui é a revolta do povo, da população do bairro Liberdade. É calçamento, a água está ruim, a água na pia, depois que a gente lava as coisas na pia, fica uma mancha suja na pia, a mancha amarela, está fedendo, criança está ficando doente. Então nós queremos providência aí do povo aí. Quem pode comprar água, compra. Quem não pode, bebe aquela água fedorenta, fedida, que nem para aguar a planta não serve. Uma grande fila de veículos se formou nos 2 sentidos da rodovia Otovarino Duarte Santos. O trecho só foi liberado depois de uma conversa com o secretário de obras do município, que garantiu marcar uma reunião para tratar sobre as reivindicações. O prefeito se propôs a atendê-lo, para poder ver a reivindicação dele e ver o que é possível atender. A prefeitura, como não está com a situação financeira muito boa para poder fazer esses investimentos, o prefeito vai propor lá o que pode ser feito. A reunião com o prefeito de São Mateus, Daniel Santana, do PSDB, foi marcada para a tarde desta terça-feira, mas até o momento não conseguimos contato nem com o representante do executivo, nem com os moradores. O outro destaque fica por conta da eleição que está acontecendo para a escolha da nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de São Mateus. O presidente eleito e sua diretoria ficam no cargo até 2022. A eleição para o Sindicato dos Servidores Públicos de São Mateus, norte do Espírito Santo, que está sendo realizada nesta terça-feira, tem 2 chapas inscritas. Uma com o motorista Severino Soares Oliveira, que já esteve à frente do órgão, e a outra com o estreante Erickson Locatelli, que é auxiliar de serviços gerais na Prefeitura Mateense. A cena curiosa e que chamou a atenção durante a disputa foi a união dos concorrentes. Eles percorreram os locais de votação usando o mesmo veículo.
É para demonstrar exatamente uma nova postura, uma postura onde não tem que ter essa rivalidade. A gente precisa resgatar essa festa democrática, o valor das pessoas, e é nisso que a gente aposta. A gente está num processo democrático, então, em função disso, a gente não vê necessidade de nenhum tipo de hostilidade, porque eu acredito que quem vai ganhar é o servidor público com a escolha que vai estar fazendo. Foi montado um esquema especial para identificar o funcionário apto a votar. Foram colocadas 16 urnas, circulando os setores públicos e outras 2 fixas, uma no sindicato e outra na sede administrativa da Prefeitura de São Mateus. A diretoria eleita toma posse no próximo dia 31 de julho. Para a atual presidente, independente de quem vença o pleito, espera-se o melhor para o funcionarismo público da cidade. A gente acredita no trabalho das 2 chapas e a gente conta com isso, mas a gente sabe também que a diretoria ela só é uma representatividade. Na verdade, os sindicatos são os servidores, né? Eles que fazem o sindicato. Melhoria que também é o desejo dos que buscam a vitória na eleição. Hoje nós estamos em cada lado, mas amanhã ou depois um vai representar o outro, e é nisso que a gente está apostando, é nessa postura que nessa conduta que a gente aposta. A gente pôde perceber o quanto tem sido sofrido hoje exercer essa função de servidor público, em função de várias situações negativas e por aí afora. Então a gente precisa realmente responder à altura a confiança que esses servidores vão estar colocando dentro do sindicato. A eleição ainda está acontecendo. Vai até daqui a pouco, às 7 horas da noite. São 1.530 funcionários aptos a votar. É necessário que o eleitor esteja, há no mínimo, 2 anos como servidor e 6 meses filiado ao sindicato. Após o resultado, ainda existe o prazo de 5 dias para o pedido de impugnação. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Voltamos com vocês em Vitória. Obrigado, Ferreira e Aline, pelas informações. Boa noite para vocês. Agora vamos direto a Cachoeiro Itapemirim conversar com o Samuel de Fraga, que nos traz mais informações sobre um acidente envolvendo um caminhão com rocha lá no município e também sobre o Festival de Artes Cênicas que acontece lá na cidade. Boa noite para você, Samuel. Olá, Fabiano. Olá, Anne. Muito boa noite a vocês e a todos que assistem o Link Espírito Santo. Policiais civis e militares prenderam um assaltante durante a operação em Castelo. De acordo com a polícia, o criminoso aterrorizava a região e cometia os crimes a bordo de uma motocicleta vermelha, que também foi apreendida. Várias vítimas já reconheceram o homem como o autor dos roubos. Na mesma operação, a polícia prendeu 3 pessoas do distrito de Conduru em posse de drogas, dinheiro e 5 motocicletas irregulares, além de crack, maconha e dinheiro. O material apreendido e os criminosos foram encaminhados para a delegacia de Castelo para as providências cabíveis. Um caminhão carregado com um bloco de granito tombou na manhã desta terça-feira em um trecho na rodovia do Frade, aqui em Cachoeiro. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da manhã em uma curva da rodovia do Frade. O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a Santa Casa daqui de Cachoeiro. A pedra que estava no veículo se desprendeu e caiu na ribanceira. Por sorte, não atingiu a rodovia nem causou transtornos maiores. As causas do acidente ainda serão investigadas. E a gente vai falar de artes, porque olha o seguinte, começa agora no dia 26 e vai até o dia 4 de agosto, mais uma edição do Festival de Artes Cênicas aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Mas para falar sobre o assunto e contar tudo o que vai acontecer nesse festival, eu converso agora com o Lucimar Costa, ele que é o subsecretário de Cultura e Turismo aqui da nossa cidade. Lucimar, mais uma edição desse festival que já se tornou parte dos festejos da cidade também, né? Afinal de contas é a 8ª edição do festival, que é um festival que movimenta muito as artes de teatro e dança da nossa cidade, tanto recebendo espetáculos de vários estados do Brasil, como promovendo os artistas da cidade, e o encontro desses vários artistas movimenta bastante a nossa cidade. Bom, o que o pessoal pode esperar dessa 8ª edição? Pode esperar muita coisa legal, porque afinal de contas, nesses 10 dias de festival, nós vamos ter 53 apresentações, tanto de teatro quanto de dança, tanto no palco do Teatro Municipal, como na Praça João Monteiro, na Praça de Fátima, em espaços alternativos, e este ano, pela primeira vez, nós vamos estar levando o festival para 2 distritos da nossa cidade, lá para Buerarama e para o distrito de São Vicente. Tem já quais são esses espetáculos que vão ser levados para o interior?
Tem, sim, tem uma programação completa no site da Prefeitura Municipal de Cachoeiro do Itapemirim, www.cachoeiro.es.gov.br. Entra lá, tem o bannerzinho do festival, clica no banner que ele vai levar para a divulgação, para a programação, com os dias, horários, nome do espetáculo, nome do grupo, e aí vai ter todas as informações para você participar com a gente. E essa 8ª edição vem com essa novidade da inclusão, né? Como é que vai ser isso? A gente está montando um festival para todos os gostos, para todas as vontades. Nós vamos ter 2 espetáculos especiais, um no palco do Teatro Municipal, um espetáculo de dança, promovido pelo Jeremias Scheiderger, que é um espetáculo com a inclusão de pessoas com deficientes. Temos várias pessoas participando desse festival, dessa apresentação. E vamos também ter um espetáculo de teatro que é feito e para os surdos. Então, os surdos, mudos que queiram participar, assistir, prestigiar o nosso festival, também tem esse festival voltado para vocês. Quais são os tipos de espetáculos que serão trazidos para a população? Nós temos todos os tipos para todos os gostos. Nós temos teatro adulto, teatro infantil no palco do Teatro Municipal. Nós temos teatro de rua, que tanto vai ser apresentado na Praça João Monteiro, como na Praça de Fátima. Dança lá no palco do teatro, na rua também. E teatro lambe-lambe, que é uma novidade na nossa cidade. Nós começamos a trabalhar no ano passado. Esse ano nós estamos trazendo 10 espetáculos, 10 caixinhas de lambe-lambe e mais uma outra novidade, que é a primeira vez que a gente traz a Cachoeiro, que é a apresentação dos bonecos híbridos, que é muito interessante, muito legal e muito interativo com a plateia. Pois é, então, olha, Cultura Nossa Cidade vai ficar recheada aí do dia 26 até o dia 4 de agosto. O primeiro espetáculo começa a que horas? Como é que faz para participar? Os espetáculos na rua são todos de graça, né, toda à vontade. No Teatro Municipal também, é só chegar 1 hora antes, retirar o ingresso. E o grupo que quiser participar, grupo de escola, grupo de amigos, pode fazer contato com antecedência no Teatro Municipal, reservar sua quantidade de ingressos e vir participar com a gente. Lá na programação, no site da Prefeitura, tem os horários, que tem apresentação de manhã, de tarde, de noite, tem para todos os horários que você quiser assistir. Pois eu queria agradecer aqui a presença do subsecretário de Cultura e Turismo, Lucimar Costa, trazendo essas informações que são muito importantes, porque, olha, mais uma vez eu digo, do dia 26 ao dia 4, nossa cidade vai estar aí recheada de artes cênicas aqui. Mais uma vez agradeço a sua presença aqui no Link Espírito Santo e de Cachoeiro de Itapemirim. Voltamos à Vitória. Anne, Fabiano. Obrigado, Samuel, pelas informações. Cultura e festa lá no sul do estado, né, Anny? E muito legal, as atividades inclusivas aí, diversas, né? A população deve estar bem feliz com essa programação. É verdade. Cachoeiro está de parabéns pela iniciativa. Parabéns. Bom, agora nós vamos a Aracruz, onde a prática do cosplay, até difícil de falar, tem feito a cabeça dos jovens e ainda é novidade na cidade. É verdade, Anny. A Natália Foranciari foi até uma feira geek e mostra as curiosidades pra gente. Boa noite pra você, Natália. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. O cosplay, aquela prática onde as pessoas se vestem de personagens, não é muito praticada por aqui. Ou não era, porque uma turma aqui de Aracruz está realizando eventos e mostrando a criatividade através de fantasias de personagens, animes e jogos. Há aproximadamente 8 meses, o Richard vem montando a fantasia de Darth Vader, comprando peças pela internet, com os amigos. Para isso, ele gastou cerca de R$ 1.500. Fui comprando uma peça de cada vez até chegar completa. O que eu acho interessante é várias pessoas se vestindo e mostrando, assim, eu vejo como arte e como, sei lá, trazer alegria para todo mundo. A mãe de Richard acha o máximo o estilo do filho. Eu acho bacana e até um incentivo também, né, para as outras pessoas que gostam, é até um meio assim de se enturmar na questão cultural também. Eu acho bacana. É saudável? Com certeza, muito saudável. O hobby de se vestir de personagem de filmes, séries e animes tem nome: cosplay. O termo em inglês é formado pela união das palavras costume, que quer dizer fantasia, e roleplay, que significa brincadeira ou interpretação. É bem livre. As pessoas podem vir fantasiadas só para curtir o evento, para tirar foto com o público, ou para competir também, que a gente faz os desfiles e tem os campeonatos de jogos, tanto videogame e computador. E quando o assunto são os animes, os acessórios fazem o maior sucesso. Lojas com produtos geek não são comuns por aqui. Mas quando acontece um evento como este, os visitantes aproveitam ao máximo.
Felizmente, a cultura pop está em muita alta, então é uma demanda bem interessante. Mesmo com a crise, vamos dizer assim, é um mercado que anda crescendo bem. Graças aos filmes da Marvel, que tem, né, chamado bastante atenção. O próprio Netflix divulgando bastante relacionado a filmes, seriados, animes. Na internet facilitou muito o acesso. A Rebeca aproveitou para comprar muitos doces. Eu sou muito fã das coisas asiáticas, eu falo assim para todo mundo, abertamente. E, cara, eu já experimentei, eu amo essas coisas, eu amo, porque da hora, você sente um pouquinho da Ásia em você. Eu gosto de brincar com fake food, aquelas comidas que parecem reais, mas são doces. Então eu tenho sushi feito de chocolate branco, eu tenho várias esculturas de chocolate e tenho muitos produtos importados da Coreia, do Japão, da China, trazendo bastante cultura geek aqui para o Aracruz. Para a Dimítria, este hobby está crescendo no município. É uma coisa diferente que está tendo aqui pra gente em Aracruz, né? Porque é uma cidade pequena e não tem esse tipo de coisa, não tem esse público, mas que está crescendo cada vez mais. E esse foi o destaque de hoje aqui de Aracruz. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Natália, pelas informações. O link de hoje vai ficando por aqui. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E se quiser conferir mais notícias sobre o que a gente falou aqui hoje mais cedo, é só acessar o nosso jornal online simnoticias.com.br. Uma boa noite para você, boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne, boa noite para você de casa e até amanhã. Record News, informação para você crescer.